Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar aí onde vocês estão, onde cada um de vocês estão. Hoje nós estamos aqui na chácara, gravando aqui essa ministração, essa meditação na palavra, 12 de dezembro de 2023, o ano terminando, e aqui na chácara comigo está Samuel, está Wesley, e temos aí vários nos acompanhando, e que Deus, através do Santo Espírito, possa nos abençoar nessa meditação da palavra. O texto de hoje é Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 16, e o tema dessa meditação de hoje é as bases de construção da Igreja do Senhor Jesus Cristo. As bases de construção da Igreja do Senhor Jesus. Até agora, nós temos estudado, dentro do livro de Efésios, capítulo 4 em diante, até o 6, sobre o viver, o estilo de vida do cristão. O modo de viver daqueles que decidem seguir a Cristo. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre esse assunto nesse mesmo capítulo, aonde a gente para hoje. Ele começa falando que a gente deve viver não mais como vivia no mundo e nem como vive o mundo. Nós devemos viver como Deus quer, como sua palavra ensina, como o Senhor Jesus nos ensinou. Quem segue a Cristo deve viver e deve andar como ele andou. E nós estudamos aí já alguns meses, várias lições sobre como deve ser o viver do cristão. Desde o viver individual de cada um de nós, falamos sobre mentira, falamos sobre ira, estudamos sobre ódio, amargura, estudamos sobre vários pecados que cada um de nós, ou que todos nós, estamos sujeitos, pecados com palavra, cuidado com a língua, cuidado com as palavras. Estudamos vários assuntos e esses estudos estão aí no site, no canal do YouTube. Estudamos sobre como viver em família cristã, estudamos sobre marido, sobre mulher, sobre pai, sobre filhos, estudamos sobre patrões, empregados, estudamos vários assuntos da caminhada cristã, como deve viver aqueles que se dizem cristãos e que se dizem filhos de Deus. Hoje, queridos, nós vamos voltar para a parte inicial do capítulo 4 de Efésios, que aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja. E nesse capítulo ele vai falar sobre as bases, os fundamentos que Jesus Cristo construiu a sua igreja. O fundamento é ele, a base é ele. E ele coloca várias coisas dentro desse fundamento que é Jesus. E a gente vai estar vendo algumas coisas hoje dentro desse texto. O apóstolo Paulo, então, começa falando em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: rogo-vos. Ele começa com um pedido forte. Rogo-vos. Rogar é mais do que pedir. Rogar é mais do que falar. Rogar é um clamor. Rogar é uma exortação. É um pedido forte. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Por que Paulo diz eu, o preso? Porque ele estava preso na cadeia. Paulo escreve da cadeia. Preso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Ele escreve para a igreja de Éfeso da cadeia. Estava preso por causa do evangelho. E lá ele foi morto. E ele escreve essa carta, como várias outras, da prisão. E ele diz: rogo-vos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Andeis, ele começa falando que rogo-vos para a igreja que vocês devem andar como é digno da vocação, do chamado que vocês tiveram em Cristo. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para ser filhos de Deus, fomos chamados para ser povo de Deus, como nós temos estudado, e ele fala disso também nos capítulo 1 dessa carta, e fomos chamados para ser filhos,
fomos chamados para ser povo de Deus e fomos chamados para ser igreja, corpo de Cristo. Então, ele diz que, primeiro, precisamos ter consciência que devemos andar como é digno da vocação, do chamado com que fomos chamados. E qual é a vocação, qual é o nosso chamado? Como é que devemos andar como igreja? Ele começa dizendo aí, primeiro, com toda a humildade. Então, o cristão precisa entender que precisa ser humilde. Segunda coisa, com mansidão. Terceira coisa, com longanimidade. Longanimidade é paciência com os erros dos outros. A Bíblia diz que Deus é longânimo. E quando ela fala que Deus é longânimo é longo ânimo. É aquele que não perde a paciência com os erros dos outros. Nós humanos, a gente perde a paciência fácil, né? Com os erros dos outros. A gente fala uma vez, fala duas, se a pessoa está errando, a gente perde a paciência. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo, Deus espera, fala com o pecador anos, ele fala décadas. A gente vê na história da Bíblia que Deus espera décadas. Às vezes espera uma pessoa caminhando errado, décadas, falando com ele para ver se ele muda de caminho, para que ele possa ser salvo. Porque a Bíblia diz que Deus ama o ser humano de tal forma que ele não quer que ninguém se perca. Então Deus, ele tem paciência com o ser humano. Por isso que a gente vê tanta coisa errada, e a gente fica falando, meu Deus, mas por que Deus não faz alguma coisa? É que Deus é misericordioso, é longânimo, tem longo ânimo, tem muita paciência com o ser humano. E a Bíblia está dizendo que nós, como igreja, devemos ser humilde, manso, longo ânimo, paciência com as pessoas, paciência uns com os outros. E aí ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando. Suportar é... Você vê que a pessoa está errando, deu vontade já de botar para correr, mas a Bíblia diz, suporta, tem um pouco mais de paciência, espera mais um pouco, aconselha, porque é assim que Deus faz com cada um de nós. Deus nos corrige, nos ensina, mas Ele espera. Se Ele fosse agir com cada ser humano com base no erro que nós fazemos, Deus não teria mais ninguém no planeta, Deus já teria fulminado todo mundo. Mas Ele é longânimo, Ele tem um longo ânimo, tem paciência com cada um de nós. E a Bíblia está dizendo que a igreja deve ter essas bases, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora ele vai falar de unidade, que é uma das primeiras bases que a gente vai estudar daqui a pouco, é a unidade. Ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele começa a falar de unidade. A igreja de Cristo, ela precisa aprender a viver em unidade. Não podemos querer viver separados, não podemos querer ser independentes. A Bíblia diz que nós devemos ter unidade. E por que nós devemos aprender a ter e a viver em unidade? Unidade do Espírito, através do vínculo da paz. Aí ele vai dizer por quê? Porque há um só corpo, ou seja, a igreja é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E um corpo, ele é um só, o nosso corpo. Nós somos únicos. Temos muitos membros no nosso corpo? Temos milhares ou milhões de membros no nosso corpo. Mas o corpo é único. Assim também a igreja de Cristo, ela é única. Embora tenha muitos membros, bilhões de pessoas espalhadas no planeta Terra, a igreja como corpo de Cristo, ela é única. Portanto, precisamos aprender em unidade, viver em unidade, porque somos um só corpo. Somos um só corpo. E o Senhor compara a igreja como um corpo, a um só corpo. Então, não existe duas igrejas, Deus não tem dois corpos, Deus não tem duas igrejas, a igreja de Cristo é única. Essas placas que nós temos aqui são nomes que os homens dão às igrejas que eles fundam, mas a igreja de Cristo ela é uma só. E lá em Hebreus fala dessa igreja, a Universal Assembleia, aqueles que estão com os nomes escritos no céu. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é aquelas pessoas que estão com o nome registrado nas igrejas aqui da terra. A igreja de Cristo é aquelas pessoas que estão com o nome escritos e registrados no céu. Essa é a igreja de Cristo. É bom a gente já começar a refletir sobre isso, que a igreja de Cristo não é a igreja dos homens. A igreja de Cristo não são as denominações que nós frequentamos ou que nós conhecemos no Brasil e no mundo. A igreja de Cristo
é aquela cujos nomes das pessoas, dos seus membros, estão escritos no céu, estão escritos no livro da vida. É aqueles que foram salvos por Jesus, é aqueles que se arrependeram do pecado, é aqueles que decidiram abandonar o pecado para seguir a Jesus Cristo, é aqueles que decidiram morrer para o pecado, nascer de novo, buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, para que fosse gerado uma nova criatura, fosse transformado, e fosse colocado no corpo de Cristo, na igreja. É esses que fazem parte da igreja de Cristo. Então, por isso que ele está falando de unidade, porque Deus só tem uma igreja, só tem um corpo, e a igreja de Cristo, ela é constituída por todos aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Por isso que lá em Apocalipse fala, aquele que não foi achado, o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, vai ser lançado no lago de fogo. Então, não adianta estar com o nome escrito nas religiões aqui na terra. Precisamos ter o nome escrito no livro da vida, a igreja de Cristo lá no céu. Por isso ele fala que a primeira coisa que a igreja de Cristo precisa aprender é que ela precisa ter uma consciência de unidade, ter uma consciência que não basta fazer parte das igrejas aqui na terra. Precisamos ter consciência que precisamos fazer parte da igreja celestial, daquela que estão com os nomes escritos no livro da vida. E Hebreus capítulo 10 e capítulo 12 fala sobre isso. Fala sobre a Universal Assembleia, daqueles que estão com o nome registrado no céu e daqueles que já partiram e que estão com Cristo lá no céu. Essa é a igreja de Cristo. E é essa que nós precisamos fazer parte. E essa é única. Por isso precisamos aprender a viver em unidade. E por isso que o apóstolo Paulo fala, um só corpo, um só espírito. Fomos chamados numa só esperança. É um só espírito, é um só corpo, é uma só esperança. Só tem uma salvação, só tem um Jesus, só tem uma salvação, uma igreja, um céu. Só tem uma só esperança, só tem um só Deus, só tem um só Senhor, que é Jesus. Só tem uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Deus que é Pai de todos, está sobre todos, por todos e em todos. Então, a igreja de Cristo precisa ter consciência de unidade. Então, essa é a primeira coisa que a gente destaca nesse texto, é a unidade. A igreja de Cristo é um corpo com milhões de membros, ligados em um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. Não tem vários senhores. A igreja de Cristo não tem vários donos. Muitas igrejas aqui na Terra têm dono. Há igrejas que ela tem dono. Tem dono. Tem o nome do dono aí, que manda nela. A igreja de Cristo só tem um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. E aí vem a primeira pergunta: será que nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus? Porque só faz parte da igreja de Cristo quem está debaixo do senhorio de Cristo, quem é subordinado ao Senhor Jesus. Senhor é dono. Senhor é quem é dono, quem é proprietário. E a igreja de Cristo só tem um dono, que chama Senhor Jesus Cristo. Não é papa, não é apóstolo, não é pastor. A igreja de Cristo só tem um dono, chamado Senhor Jesus Cristo. Queridos, então precisamos ter consciência do que é a unidade. É fazer parte de um corpo chamado Igreja de Jesus, com milhões de membros, cujos nomes destes que fazem parte dessa igreja estão registrados no céu, foram perdoados, arrependeram dos seus pecados, abandonaram o pecado, não vive mais no mundo, anda com Deus, anda pela palavra de Deus, busca santificação constante através da palavra, da oração, da meditação, anda com Deus e tem consciência de que está ligado em um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, que é Jesus, tem uma só fé, um só batismo. E aqui não é só o batismo nas águas, é o batismo no corpo de Cristo. A gente vai ver mais para frente que a Bíblia fala de dois batismos: o batismo nas águas, que é aquele que a gente demonstra para o mundo inteiro, que a gente morreu para o mundo, a gente sepultou o velho homem, e agora a gente nasceu uma nova criatura, é o batismo nas águas, é o testemunho público de fé. E a Bíblia fala do batismo, que é a imersão, não nas águas, o outro batismo, mas é o batismo no corpo de Cristo, é o batismo pelo Espírito Santo,
onde o Espírito Santo pega aqueles que nasceram de novo e coloca, insere, inclui no corpo de Cristo, que é a igreja. E a Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, que quem é filho de Deus, quem é de Deus, o Espírito Santo testifica com cada um de nós que nós somos filhos de Deus. Então, somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo, e o Espírito Santo testifica no nosso espírito, no nosso coração, que nós somos filhos de Deus. Então, esse é o batismo. E, por fim, um só Deus. Agora, queridos, a segunda parte que ele vai falar agora é sobre aperfeiçoamento. Então, a primeira base da Igreja de Cristo é unidade. A segunda base da Igreja de Cristo é aperfeiçoamento. Onde é que está isso? Está nesse texto aí, a partir do verso 7 de Efésios 4. O apóstolo Paulo diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, ou seja, Jesus, quando subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que ele está dizendo? Jesus Cristo levou o cativeiro, que cativava as pessoas, o inferno, as prisões satânicas. Jesus rompeu com tudo isso, levou cativo o cativeiro, venceu Satanás e seus demônios lá na cruz, e deu dons aos homens. E o que foi que ele fez quando ele subiu ao céu e levou cativo o cativeiro? Rompeu com toda a prisão e libertou aqueles que crêem no seu nome. A Bíblia diz que ele deu dons aos homens. E que dons são esses? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu ao céu para cumprir todas as coisas. Agora vem o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Para que isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora o apóstolo vai falar o segundo fundamento da igreja, que é aperfeiçoamento. A igreja de Cristo não é o povo de Deus, e a igreja de Cristo não é qualquer povo e não pode ser qualquer povo. Nós não podemos ser qualquer povo, não podemos ser qualquer igreja. O evangelho que pregamos não pode ser ministrado de qualquer jeito. A Bíblia está falando de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é tornar perfeito, é caminhar para a perfeição. Então, não vamos nos enganar. O evangelho não pode ser quebra-galho. A igreja não pode ser de qualquer jeito. As coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito. A Bíblia está sendo clara. E eu podia citar N outros textos que Deus fala. Lá no Velho Testamento, ele fala assim: sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Aí Jesus começa o Novo Testamento, lá em Mateus 5, ele diz: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Então precisamos entender que o povo de Deus caminha para a perfeição. Não é qualquer povo, não é povinho. Não é para esse evangelho fracassado, vergonhoso, que a igreja no Brasil e no mundo, muitos têm mostrado. Queridos, milhões de pessoas não querem falar em cristão, milhares de pessoas estão escandalizadas com o evangelho, porque muitos têm demonstrado o evangelho fracassado. Não é o evangelho da Bíblia, não é o cristianismo da Bíblia, não é a igreja da Bíblia, não é os cristãos da Bíblia, não é os crentes da Bíblia. O apóstolo está dizendo aqui que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons, capacitou os homens para aperfeiçoar a igreja, para que a igreja possa ser uma igreja aperfeiçoada pela palavra, pelos ministérios que ele fala aqui, e pelo Espírito Santo, para que possa construir a própria igreja. Então, a igreja constrói a igreja, mas é uma igreja perfeita, não é uma igreja qualquer. Não é uma igreja qualquer. Ele está falando de aperfeiçoamento. Olha aí o texto. E ele mesmo deu dons aos homens. Quais dons? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 dons de ministérios. São 5 dons de ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos, esses ministérios são dados para a igreja, para aperfeiçoar a igreja. E aperfeiçoar para quê? Está aí, ó, para que a igreja possa executar a obra
o serviço, a missão, o trabalho, o ministério, que é edificar o corpo de Cristo na terra, edificar essa igreja que as pessoas têm o nome escrito no céu. Então, igreja tem que ser preparada para construir igreja. Agora, a pergunta é, nós estamos sendo preparados para construir igreja? Você sabe construir igreja? Você sabe pregar o evangelho? Você sabe ensinar as pessoas? E pregar o evangelho não é só falar, aceita Jesus, como muitos têm falado. Ah, eu quero pregar o evangelho, porque Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sim, ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas no outro texto, lá de Mateus 28, ele fala assim, prega o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, esse evangelho que é para ser pregado é para ensinar as pessoas a guardarem tudo que Jesus ensinou. Bíblia do Velho Testamento e Bíblia do Novo Testamento. Por isso está falando de unidade e por isso está falando de aperfeiçoamento. E por isso o Senhor Jesus deu esses 5 ministérios para a igreja. E vou dizer mais, não é cargo, não é cargo, não é cargo, não é título, não é cargo e nem título dado por cursar uma faculdade de teologia, seja pessoalmente ou seja pela internet. Hoje em dia, as pessoas estão aí com títulos, com certificado, com diploma, e na frente do nome está lá, pastor, ou então PR, pastor fulano, pastora fulana, ou então títulos dados pelos próprios nomes da igreja. Às vezes, uns formados por escolas teológicas, outros títulos dados pela própria liderança da igreja. Mas, meus queridos, a Bíblia não está falando aqui de cargo, a Bíblia não está falando de título, a Bíblia está falando de 5 ministérios. 5 ministérios, não é 5 ofícios, não é 5 cargos, não é 5 títulos, não é 5 ministérios, é diferente, é 5 funções, são 5 funções imprescindíveis na igreja. A igreja de Cristo precisa ter essas 5 funções operando. Esses 5 ministérios são funções, não é cargo. São funções ministeriais, é função de apóstolo, é função de profeta, é função de evangelista, é função de pastor e é função de mestre. É função, é serviço, é ministério, é para ministrar. E aí a gente vê pessoas com título na frente, fulano de tal pastor, ou fulana de tal pastora. Aí você vai examinar e vai para perto, vai conhecer o trabalho dessa pessoa. A pessoa não tem nada de pastor, nem sabe direito, muitas vezes nem sabe o que é pastor, ou às vezes sabe, ou às vezes fez até uma escola teológica, fez lá 3 anos, 4 anos, 5 anos de estudo teológico, mas não é pastor, não tem esse dom, nem sabe muitas vezes o que é pastor, ou sabe, mas não exerce o ministério, porque nós vamos aprender na próxima ministração o que é cada ministério desse. O que significa o ministério apostólico, o que significa o ministério profético, o que significa o ministério evangelístico, pastoral e de ensino, mestre. Então, a gente vê uma pessoa com o título de pastor, você vai conhecer mais de perto, ele é um apóstolo, ele não é pastor, ou então é um profeta, ou então você vai olhar de perto, é um evangelista, e com o título de pastor, queridos. Ou então é um mestre e está com o título de pastor. Então, queridos, nós vamos ver mais a fundo na próxima ministração. Hoje é uma introdução, o que é cada ministério desse. Então, a primeira coisa que fica bem claro é que não é título. E também não é uma ordem eclesiástica na igreja. Começa com o apóstolo, depois vem o profeta, depois vem o evangelista, depois vem o pastor, depois vem o mestre. Não, isso aqui não é título, não tem ordem. É 5 ministérios para construir o corpo de Cristo. São horizontais, estão todos no mesmo nível, todos no mesmo objetivo. Isso aqui não é cargo para um mandar no outro, um está acima do outro. Essa visão é uma visão antibíblica, não é a visão da Bíblia. Não, isso não é visão bíblica.
São 5 ministérios para edificar o corpo de Cristo, horizontais, nos mesmos níveis. Nos mesmos níveis. Então, a segunda coisa, aperfeiçoamento. O Senhor dá 5 ministérios para a igreja, para aperfeiçoar a igreja, preparar a igreja e aperfeiçoar a igreja, para a igreja na terra construir a própria igreja. Agora, será que temos esses ministérios, existem nas igrejas que estão aí? A gente vê o fluir desses ministérios estão fluindo, estão preparando o povo de Deus para ser cristão, para ser igreja e para construir a igreja? É uma pergunta para ser respondida por cada um de nós. A segunda coisa agora é que o terceiro fundamento da igreja é conhecimento. O primeiro é unidade, o segundo é aperfeiçoamento. E a terceira coisa, conhecimento. Ao versículo, ao texto da Bíblia. Aperfeiçoamento foi o versículo 11, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para isso deu 5 ministérios. Para a obra do ministério, para que a igreja edifique o corpo de Cristo. Agora, olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade de fé. Novamente fala de unidade de fé. Agora, a segunda coisa, ao conhecimento do Filho de Deus. Então, a terceira coisa, a terceira base da igreja de Jesus é conhecimento. Meus irmãos, não adianta, nós precisamos entender que precisamos de conhecimento. Como é que vai interpretar a Bíblia se não tem conhecimento da Bíblia? Como é que vai pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia se não consegue nem ler a Bíblia? Se não consegue ler as palavras corretas? Como é que vai pregar a Bíblia se não sabe o significado da palavra que está escrito na Bíblia? É preciso de conhecimento, é preciso ter um mínimo de conhecimento humano, é preciso ter pelo menos um primeiro, segundo grau completo, para saber ler razoavelmente bem, saber interpretar texto. Porque como é que vai interpretar a Bíblia? Saber o que está escrito, se não sabe o que aquela palavra significa. Então, Paulo está falando aqui de conhecimento de Cristo. Onde é que Cristo se revela? Na palavra, Velho Testamento e Novo Testamento. Mas se eu não tenho o mínimo de cultura para ler a Bíblia, não consigo ler, como é que eu vou interpretar essa Bíblia? Como? Então, eu preciso de um mínimo de conhecimento. Então, a terceira base é conhecimento. E eu vou dizer mais, Jesus Cristo passou 3 anos do ministério dele. Jesus ficou 3 anos e meio na terra. Ele só construiu a igreja, ele só preparou os discípulos e falou, agora constrói a igreja, eu estou subindo para o céu, fica no cenáculo, lá, as últimas palavras de Jesus em Evangelho de João, e no último capítulo de Evangelho de João, e o primeiro capítulo de Atos, vocês podem conferir lá, Jesus fala para os discípulos, vocês ficam na cidade, ficam no cenáculo, vão orar, vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo, para que vocês possam fundar a igreja e para que vocês possam construir a igreja, a minha igreja na terra, porque eu vou capacitar vocês. Mas antes disso, antes da capacitação com o poder sobrenatural, com os dons, com o batismo do Espírito Santo, com o revestimento de poder, Jesus Cristo trabalhou 3 anos e meio ensinando os discípulos. Tá? E esse texto fala disso, que ele ensinou os discípulos 3 anos e meio, para depois de 3 anos e meio de estudo teológico com Jesus, é que Jesus fala, agora vocês podem pregar o Evangelho. Agora, a gente vê a Igreja de Cristo no Brasil, gente que nasceu na fé hoje, não conhece quase nada de Bíblia, já é intitulado como pastor, apóstolo, evangelista. Meus queridos irmãos, me desculpe a franqueza, não adianta, por isso tanto escândalo, por isso tanto que o nome do Senhor e a igreja tem sido, o nome de Cristo, o nome de Deus tem sido envergonhado na terra, no Brasil, porque não estamos preparados e muitos não querem se preparar. Os pentecostais têm esse mau hábito de dizer, não, é só batismo no Espírito, esquecem, só falam em Atos 2, só que esquecem de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que foi que Jesus ensinou nesses 4 evangelhos durante 3 anos e meio para esses 12 apóstolos?
E nós queremos pregar o evangelho, nós queremos ser igreja, nós queremos construir igreja totalmente despreparado. Totalmente despreparado. Olha o exemplo de Jesus. Agora, você imagina se com Jesus precisou 3 anos e meio de aprendizado. Imagina o que é caminhar com Jesus 3 anos e meio. Quanto que eles aprenderam? Aí nós queremos hoje pregar o evangelho, construir igreja, e quase que cada esquina do Brasil tem uma igreja. Gente que funda a igreja que nem sabe o que é igreja. E sai por aí se intitulando pastor e pregando o evangelho. Queridos, além de envergonhar o nome de Deus, é uma pena, porque eles destroem a vida espiritual de muitas pessoas. Não sabe ajudar, não sabe ensinar, não sabe aconselhar, não tem maturidade para ensinar essas pessoas, para ajudar essas pessoas a vencer os desafios. Esses cristãos, é a mesma coisa da pessoa ter um filho, casar e ter um filho, e não ter preparo para educar esse filho. É igual os pais de hoje, que não têm preparo, não sabem ensinar os filhos, e os filhos demandam para o mundo, e afundam no mundo, e é uma tragédia, uma desgraça. A mesma coisa é o campo espiritual. A pessoa nasce na fé, mas se não for ajudada, se não for aconselhada, se não caminhar com ela, passo a passo, como é que ela vai crescer? E muitos estão aí se desviam, vai para o mundo, porque não tem estrutura. Então, terceiro fundamento da igreja, conhecimento. Quarto fundamento da igreja, maturidade espiritual. Olha o que o texto fala. O versículo 13 fala de unidade e conhecimento. E também fala de maturidade, porque fala que através da unidade do conhecimento e através desses ministérios, nós vamos nos tornar homem perfeito, espiritualmente falando, e vamos crescendo até chegar à estatura completa de Cristo. Qual é o propósito de Deus? Fazer com que cada um de nós cresçamos até chegar na estatura de Jesus Cristo. Chegar a ser igual a Jesus. Então, está falando o quê? De maturidade espiritual, conhecimento e maturidade espiritual. Como é que a pessoa vai ficando madura? À medida que ele vai crescendo, ficando velho, vai para a escola, estuda, vai para a escola. Antigamente eu fui para a escola com 7, hoje vai para a escola com 2 anos, 3 anos, e passa a vida inteira estudando. E qual que é o objetivo disso? É trazer maturidade, conhecimento e maturidade com experiência. Conhecimento traz teoria, e o aprendizado no dia a dia vai trazendo experiência. Agora, se a gente não tem essas coisas, como é que a gente vai ter maturidade? Se a gente não tem unidade, não tem esses outros princípios que não tem unidade, não tem aperfeiçoamento, não tem esses ministérios na igreja para ensinar, para treinar, para preparar, não tem conhecimento, ninguém investe em conhecimento, ninguém quer participar de escola, de estudo bíblico, de escola dominical. Por isso que a igreja chegou onde chegou. Cadê a escola dominical? Cadê os estudos bíblicos que a gente tinha na minha época? Os cultos de doutrina e ensino nas quinta-feiras, oração na terça. Não se tem mais nada disso. Ninguém quer saber de aperfeiçoamento e de conhecimento. E aí envergonhamos o nome de Deus, escandalizamos a igreja, e se brincar, por não ter estrutura, são levados por tudo quanto é evento de doutrina, e o nome vai ser riscado do livro da vida e não chega no céu. Olha aí o que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 14. Ele fala: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por tudo quanto é vento de doutrina, e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. O ministério da igreja, a igreja tem que ter estrutura para que as pessoas cresçam, para que não continuem na igreja como um menino, sendo enganado por tudo quanto é tipo de malandro. Tem malandro no mundo e tem malandro dentro da igreja. Tem pilantra no mundo e tem pilantra dentro da igreja. Por isso o apóstolo está dizendo, para que a gente não seja mais menino inconstante, levado por tudo quanto é vento de doutrina e pelo engano dos homens que estão aí dentro da igreja como fora da igreja, são astutos e enganam fraudulentamente. O que é fraude? É usar um tipo de engano para enganar a pessoa e tomar o que a pessoa tem. A pessoa pode usar um fraude para tomar dinheiro, tomar o cartão da pessoa, tomar um bem da pessoa. É fraude, é engano, é uma astúcia. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, o quarto fundamento da igreja é maturidade espiritual.
Temos que amadurecer, não podemos estar na igreja e ser como crianças espiritualmente falando. Quinto ponto, crescimento. Olha o versículo. Antes, o versículo 15 agora. Antes, seguindo a verdade em amor. Antes, em vez de seguir os homens, em vez de seguir as falsas doutrinas, em vez de ser meninos inconstantes, levados por tudo quanto é tipo de vento de doutrina, conduzido pelo engano dos homens, conduzido pela astúcia dos homens, principalmente nesse tempo do fim, que o Senhor falou que ia ser cheio de falsos profetas, falsos pastores e homens falsos no mundo. O Senhor mandou a gente vigiar. Ele fala, antes, ou seja, pelo contrário, seguindo a verdade em amor. Não é seguir o mundo, não é seguir os falsos, não é seguir os falsos líderes, é seguir a palavra de Deus, é ter esses ministérios dentro da igreja preparados, ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, ministério pastoral, ministério de ensino, ministérios com gente preparada. Para quê? Para que possamos aperfeiçoar os santos e trazer o quê? Trazer tudo isso que nós vimos aí, aperfeiçoamento, conhecimento, maturidade espiritual e crescimento. Olha o que está escrito aí no 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em todas as áreas, materialmente, espiritualmente, psicologicamente. Cresço como pessoa, tenho que crescer como homem, como pai, como filho, como marido, como profissional. Nós temos que crescer em tudo, querido. Não podemos ficar de braços cruzados, esperando as coisas cair do céu. Temos que estudar. Se for preciso, entra de novo na escola, vai fazer uma escola secular, se a cultura é pouca, não dá para estudar a Bíblia. Você tem ideia, eu comecei a fazer faculdade de Direito com 45 anos, 5 anos de faculdade, e estudo até hoje, muito e muito, muito, seja as coisas seculares, seja as coisas da igreja. Então, conhecimento, e aí depois de tudo isso, vem crescimento. Depois de tudo isso, seguindo a verdade em amor, vamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos crescer em tudo, através de Cristo, que é o cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, vai fazer o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Ou seja, se estivermos preparados como corpo, imagina, ele está fazendo uma comparação aqui com o nosso corpo humano. O corpo humano, se ele estiver bem ajustado, sadio, todos os membros funcionando, da cabeça até os pés, você vai ser uma pessoa perfeita, vai trabalhar, vai fazer tudo quanto é tipo de desafio e exercício, e você vai ser vencedor, porque seu corpo está sadio e perfeito. Tudo que você quiser fazer, qualquer comando que você comandar, o corpo vai executar, porque seus braços estão perfeitos, seus dedos estão perfeitos, seus olhos estão perfeitos, seus ouvidos estão perfeitos, suas mãos, suas pernas, enfim, seu corpo está tudo perfeito. É isso que ele está dizendo aqui. Se o corpo de Cristo, no simbolismo espiritual, se ele estiver perfeito, e cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. Então ele está dizendo que se esse corpo, como simboliza, comparando com o corpo humano, se ele estiver sadio, ajustado, ligado um membro no outro, e um membro ajudando o outro, o auxílio de um ajudando o outro, cada um fazendo a sua parte, a sua operação no corpo de Cristo, estando preparado por esses ministérios, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, vai fazer o aumento do corpo, vai edificar o corpo de Cristo na terra. Então, queridos, sem essas bases, nós não vamos ser a igreja que precisamos ser. Então, recapitulando, essas bases aí que estão embutidas nesse capítulo 4 de Efésios 1 a 16. Primeiro, unidade. É um corpo, a igreja é um corpo com milhões de pessoas no mundo inteiro, mas é um único corpo. Possui um só Espírito, que é o Espírito Santo. Tem uma única esperança, salvação e vida eterna, e um novo céu e uma nova terra. Ela está subordinada a um só Senhor, que é Jesus. Ela tem uma só fé, um só batismo nas águas, um só batismo no Espírito e um batismo no corpo de Cristo. Está debaixo e submissa a um só Deus. É uma igreja que busca aperfeiçoamento através dos 5 ministérios,
apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. É uma igreja que busca conhecimento, é uma igreja que busca maturidade espiritual, e aí ela busca crescimento para que ela possa estar preparada para edificar o corpo de Cristo na terra. Então, queridos, por hoje é só. Na próxima semana vamos entrar a fundo o que são esses 5 ministérios. Vamos estudar a fundo sobre isso na próxima semana. Que Deus, que o Espírito Santo possa ter desafiado você hoje, ter levado você, desde os mais novos na fé, que estão aqui, que vão estar ouvindo essa palavra, até os mais velhos, ao diácono na igreja, até o pastor, até o apóstolo, não importa quem estiver ouvindo essa ministração, que a gente possa refletir quais as bases que estamos construindo a Igreja de Cristo na Terra. Será que estamos vivendo esses princípios? Unidade, aperfeiçoamento, conhecimento, maturidade, crescimento, para que possamos edificar o corpo de Cristo na Terra? Ou estamos fazendo as coisas de qualquer jeito, envergonhando, escandalizando e não levando crescimento? Você fala, mas as igrejas estão cheias. Há milhões de pessoas aí. Sim, há milhões de pessoas dentro das igrejas. Mas vai conversar com elas e vai acompanhar elas para você ver a situação espiritual de cada pessoa, a situação do casamento, situação da vida profissional, o testemunho, a visão de igreja. Queridos, Deus está nos chamando para voltar para os princípios. Vocês lembram que nós começamos a estudar lá no começo do ano sobre a igreja de Laodiceia, lá do Apocalipse 3, o Senhor falando que essa igreja de Laodiceia, que é do fim, é a pior igreja de todas as fases da igreja na terra. E essa igreja está tão ruim que o Senhor fala que está a ponto de vomitá-la da sua boca. E é uma igreja arrogante ainda, que diz que não, estou bem, não preciso de nada. Estamos ótimos, temos milhões de membros, milhões de seminários, temos pregação na televisão, temos até canal de televisão, tem igreja que é dona até de canal de televisão, tem tudo, só não tem os fundamentos da igreja, e o Senhor está a ponto de vomitar essa igreja. E ele diz lá no Apocalipse, você diz que tem tudo, que está bem, e ele fala, você não está bem, vocês são desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu. E aí ele diz, só que eu estou aconselhando vocês, porque eu amo, estou repreendendo, corrigindo, castigando, e porque eu amo, eu quero que vocês mudem. Volte para os princípios da igreja, volte para os fundamentos da igreja, reconstruam a vida espiritual de vocês, reconstruam a igreja, reconstruam as bases da igreja e reconstruam os fundamentos e o povo de Deus. Ouça lá que a igreja no Brasil, ouça lá que cada um de nós possamos voltar para os princípios da palavra de Deus enquanto é tempo, enquanto Deus não trate mais duro com a igreja no Brasil, enquanto Deus não permita que o inimigo venha usar pessoas para fechar a igreja, para perseguir cristãos, que Deus não tenha que usar circunstâncias drásticas e terríveis para conscientizar a liderança da igreja no Brasil, a liderança da igreja no mundo, de que estamos mal e precisamos voltar para a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse momento de reflexão na tua santa palavra. Ajuda-nos a voltar para a palavra. Ajuda-nos a refletir e compreender quais os fundamentos que estão na palavra e que nós abandonamos, e que nós negligenciamos em todos esses anos. E negligenciamos o estudo, negligenciamos a escola dominical, negligenciamos os cultos de doutrina, negligenciamos o estudo da Bíblia, negligenciamos a oração, negligenciamos o compromisso. Pai, nos perdoa. Pai, nos ajuda como igreja a voltar para a tua palavra, voltar para teus princípios. Nos acorda, desperta a igreja no Brasil, desperta a liderança da igreja no Brasil, nos acorda para voltarmos para a palavra enquanto é tempo, que o Senhor não tenha que usar circunstância mais drástica do que as que o Senhor tem usado para nos conscientizar. Senhor, já passamos por pandemia, já passamos por tanta coisa ruim, estamos passando nesses dias por tantas coisas difíceis, e muitos cristãos e muitas lideranças ainda estão dormindo. Acorda, igreja, acorda o teu povo, acorda-nos e desperta-nos em nome de Jesus. Continua falando conosco, continua falando com cada um que vai ouvir essa ministração, essa reflexão da palavra sobre os fundamentos da igreja. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos
e agradecemos. Amém e amém.